estamos de volta com Bom para Todos. Participe! O Facebook é facebook.com/RedeTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Está aqui o economista Carlos Alberto Safatli. Olá, Safatli, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Bom para Todos. Muito obrigado. Carlos, o que você acha que está acontecendo? O brasileiro ele está desesperado ou ele está mais educado financeiramente? Ele está tendendo a ficar educado, mas ainda continua desesperado, porque foi um contingente muito grande de pessoas, aproximadamente 30 milhões de pessoas, que entraram no mercado formal de crédito. Veio com uma demanda reprimida e ainda com pouca educação financeira. Então, nesse mercado de consumo, ele trocou um pouco os pés pelas mãos. Falta informação quando o assunto é planejamento financeiro, com relação a taxas, juros? O brasileiro nunca foi muito bom em contas, né, principalmente nas contas pessoais. Isso, realmente, a falta de informação aliada a essa falta de educação, né, essa falta de educação entre aspas, né, aí tem conjugado uma série de problemas que estão agora na inadimplência financeira bastante alta. Como reverter esse quadro? Só com o tempo, viu, Marília? Aí só com o tempo, porque ele tem que satisfazer aquela demanda reprimida, né? Vai sofrer aqueles percalços aí de começo, e aí com o tempo ele vai se educando e vai se aprimorando. Inclusive, estávamos falando, já foi aprovado o ensino de educação financeira no segundo grau. Então, isso futuramente já vai melhorar. Com certeza, já começou pela base, né? Dentro de alguns anos, a gente espera que pouquíssimos anos, né? A população já esteja mais educada em termos financeiros. Nós vamos ouvir agora a primeira pergunta feita pela população para você. Quem fez é a Maria Helena. Então, eu gostaria de saber se até que a gente tem que anotar tudo que a gente consome, né? Então, eu gostaria de saber se até um café, uma água, quando a gente sai, que a gente toma, se a gente deve anotar. Se tem realmente que anotar, para que a gente não saia fora do orçamento. Se é necessário? Você pode trabalhar com macro contas, né? Você pode distribuir os seus consumos em saúde, educação, transporte e habitação. Não precisa chegar a um requinte tão específico assim. Então, aquela conta da padaria e da padaria ao supermercado... Você coloca no item alimentação, que é em torno de 30% do seu consumo mensal, né? Você vai colocando dentro dos 30%. Quando você ultrapassar esses 30%, aí você acende o sinal vermelho. Exatamente. Tá certo. A próxima pergunta é da Elisângela, é atendente de lanchonete. Lá em casa é assim, a gente recebe o nosso pagamento e já paga as faturas do cartão e automaticamente já vai no mercado e já passa o cartão de novo. Então, todo mês a gente fica endividado, enrolado com os cartões. Acho que o que acontece com a Elisângela é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Porque aí no caso, Marília, a Elisângela já começou errada, ela já começou devendo no cartão. E o cartão é o pior instrumento de financiamento que existe. Ela poderia recorrer, como ela trabalha em lanchonete, ela poderia recorrer ao crédito consignado, que são taxas bem mais suaves, né? O cartão realmente entrou, é difícil sair. E como funciona o crédito consignado? Você tem um crédito subsidiado, você dá o seu salário como garantia. Já vem descontado na folha de pagamento, né? Mas a taxa, apesar de ser a mais baixa, né, é muito alta. Muito alta. Para você ter uma ideia, Marília, quando você faz um financiamento, você vai financiar, por exemplo, um automóvel, 30 mil reais. Aí você paga 2% ao mês, né? Só que depois de 6 meses, você continua pagando os 2% sobre os 30%, mas o seu carro não vale mais os 30%. Vale 15%, por exemplo, ou 20%. Né? Então, isso representa um aumento real da sua taxa de juros. Né? Precisa ficar muito atento a isso. Você continua pagando os 2%, né? Mas em termos reais, já são 2, 2,5, 3, 3,5. E como é o correto usar o cartão? Sempre dentro do seu limite. Nunca deixar ultrapassar o seu limite. Porque quando você ultrapassa, o juro é escorchante, né? 5% real, né, de juros ao mês dá mais de 80% ao ano, quando a taxa Selic está em 7,25. Quer dizer, você vê, o custo do cartão é mais do que 10 vezes a nossa taxa Selic. É insuportável pagar isso aí. Vamos ouvir mais uma pergunta, é da bancária Camila Galucci. Olá, eu não comecei o ano muito bem, eu estou um pouquinho apertada, né? Porque eu comprei minha casa, mas houve um planejamento para isso e aí junta tudo, né? Reforma, casa, IPVA, IPTU, escola, então tudo isso requer aí bastante planejamento para não se afundar no cheque especial.
Mas assim, queria saber uma dúvida, né? Na verdade, como que quem paga aluguel, porque eu tive essa oportunidade de sair da casa dos meus pais e comprar minha casa, mas quem paga aluguel, como que pode fazer para se planejar, para guardar, né, aí um pouquinho por mês e poder comprar uma casa, continuar pagando aluguel e não se afundar? Aí no caso, Camila, toda vez que você for comprar algum bem, não ficar restrita somente ao custo de aquisição desse bem. Porque junto com esse bem vem o custo de manutenção. E são esses custos que atrapalham a gente no nosso orçamento, né? Então, quando você compra uma casa, você não pode esquecer do IPTU, do condomínio e assim por diante, né? Essas despesas vêm junto com a prestação do sistema financeiro habitacional e a gente não pode esquecer do custo de manutenção, uma eventual reforma e assim por diante. O aluguel é um vilão, Carlos? Se você não tem outra alternativa, ele passa a ser uma solução, né? Se você talvez tenha outras alternativas e optou por ele passa a ser um problema, né? Se você não tem alternativa, né, é o caso, porque você paga hoje, em média, 0,5% de aluguel de um imóvel. Se você tiver os 100% para comprar um imóvel, você está dispensado desse custo de 0,5% de aluguel, né? Se você não tiver outra saída... A próxima pergunta também é de uma bancária, da Valéria. Bom, então, na minha opinião, a minha maior dúvida seria assim, porque a gente pesquisou muito em Santo André, alguns indicaram em bairros mais longe de onde a gente mora, e aí você compra uma parte aqui, que nem agora eu estou comprando um caderno que faltou em outro lugar, até que ponto isso vale a pena, né? Correr tanto, porque você gasta com estacionamento, gasolina, então eu queria saber se realmente vale a pena a gente procurar aquilo mais barato, ou tentar centralizar num lugar que parcele, enfim, o que seria melhor. Valéria, existem, na época das compras, existem cooperativas nas próprias escolas. Os fornecedores se juntam em cooperativas, né? Isso facilita bastante as compras e você não tem que correr e gastar estacionamento e gasolina, inclusive o tempo também. Então esse é um instrumento que várias escolas estão utilizando e está atendendo bastante aos pais dos alunos. As escolas que não têm esse instrumento, Carlos, no caso da Valéria, a escola do filho dela parece que não tinha isso. Não é viável fazer o que ela fez. Ir até um bairro comprar um caderno, ir até outro comprar lápis. Quando a compra é muito pequena, aí não justifica. Ela deveria comprar em escala, né? Se ela não tiver a escala, aí realmente não compensa. E como controlar os preços abusivos, principalmente na época em que é preciso comprar material escolar dos filhos? Esse planejamento já poderia ser um pouquinho antecipado, em vez de você deixar para comprar em janeiro, fevereiro, comprar em dezembro do ano anterior, você vai pegar uma liquidação bastante grande, porque você já sabe com antecedência o que você vai utilizar. Não precisa esperar todo mundo se concentrar, né, aumentar a demanda, para você participar dessa demanda excessiva. A próxima pergunta é da dona Marlena, e ela tem um caso bem interessante. Moro eu e meu marido, então a gente tem tudo assim controlado, né? A minha aposentadoria e a dele. Então a gente faz assim, a gente anota todo começo de ano, IPTU, IPVA, plano de saúde, conta de água, luz, telefone, celular. A gente faz aquela lista para não ultrapassar o que eu e ele ganhamos. E dá certo. Dá certo. Se você não fizer assim, você vai, apesar que no final do ano a gente tem o abono, né? A gente acaba gastando, comprando umas coisas para festa, né? Mas daí já tem um dinheirinho extra. Mas o ano inteiro a gente não passa apertado, porque a gente sabe se controlar. O início do ano assusta os brasileiros, Assusta porque todos os governadores e prefeitos deixam os seus respectivos tributos para serem cobrados a partir de janeiro. Então você já começa o ano já pagando IPTU, IPVA, né, e os outros impostos já faziam parte. Em abril veio o imposto de renda, né, mas essa Marlene, né? Marlene, ela está de parabéns porque ela, junto com o marido, o aposentado também, já são bastante educados financeiramente, se planejaram, né, e se sofrem menos riscos, né? Se planejam direitinho, tudo acertadinho, ela está de parabéns. Não é o que acontece com a grande maioria, né? A grande maioria trabalha no marginal, né, no clandestino, e aí
vai ter que recorrer a empréstimos. Participe aqui do Bom para Todos. Nosso Facebook é facebook.com/RedeTVT, ou então você também pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o economista Carlos Alberto Safatli. Até já!